Bem-vindo ao segundo dia da Semana da Liberdade. Ontem falamos sobre o porquê que o Brasil pode quebrar e hoje vamos falar do porquê devemos comprar boas ações. Não necessariamente boas empresas, mas sim boas ações. Primeira coisa que a gente precisa entender é por que devemos investir em ações. Ações são pedaços da empresa. Então, quando você compra alguma ação de uma determinada empresa, você está se tornando sócio dela. Logo, você participa dos lucros e da valorização dessa ação. Digamos que a ação valorize 10%. Você vai ter esse ganho de 10% em relação à quantidade de ações que você comprou. Se a empresa vai distribuir 1 bilhão de dividendos, que são referentes aos lucros que ela teve, você vai receber esses dividendos referente à quantidade de ações que você vai ter. Então é fundamental ter essa mentalidade de sócio, que quando a gente compra uma ação, a gente participa da empresa, não diretamente. Se a empresa sofreu algum processo, a gente não é processado, não. A gente só tem os ganhos de capital, que são o quê? Como eu falei, a valorização da ação e os ganhos de lucro que ela obteve prestando serviço ou vendendo algum produto, que é a questão das duas empresas que vamos abordar hoje, que é a Magazine Luiza, que é uma empresa do varejo que vende produtos, e o Banco Inter, que como o próprio nome diz, é um banco, logo um prestador de serviços financeiros. Outro ponto fundamental quando a gente compra uma ação, a gente tem que comprar na baixa, não na alta, que é o que está acontecendo agora com essas duas empresas. Tanto é que elas estão esquecidas. Você não vê mais ninguém falando de Banco Inter ou Magazine Luiza. Talvez esse seja o momento ideal de você comprar uma ação. Não quando está todo mundo falando dela, quando ela está saindo em capa de revista, capa de thumbnails aqui do YouTube, todas as casas research estão falando dela, recomendando. Não, nesse momento talvez seja o momento de venda. Mas Lucas, como assim nem sempre uma boa empresa é uma boa ação? Tem que ter em mente de que preço importa. Preço para tudo importa. Se eu te vender uma caneta por R$1, você vai achar um preço justo. Agora, se eu vender essa mesma caneta a R$10, você vai achar caro. Você não vai querer comprar. É a mesma dinâmica com as ações. Se uma ação tem um valuation, você fez um valuation e precificou ela a R$5, só que ela está sendo vendida a 25, por que você vai comprar ela? As projeções estão dizendo que ela vai bater um preço-alvo de R$50, o lucro dela vai subir, os indicadores delas não estão tão esticados, ela está com um valuation bem baixo do que a projeção indica. Nem sempre. É o que a gente viu com a Magazine Luiza e o Banco Inter. Magazine Luiza caiu 75% e o Banco Inter que caiu 70%. E as pessoas esquecem que se uma ação cai, a porcentagem que ela tem que subir é maior do que a queda. Como assim? Se uma ação cai 50%, ela precisa subir 100% para atingir o patamar que ela era antes. O Banco Inter, que caiu 70%, ele tem que subir aproximadamente 250%. E o caso da Magazine Luiza é pior ainda, porque ela caiu 5% a mais que o Banco Inter, ou seja, 75%. Aí você pensa, deve ser próximo. Não, ela precisa subir, ter uma valorização agora de 300%. É muita coisa. Imagina, ter que valorizar isso tudo. Sendo que ela demorou um tempão, teve um turnaround para poder valorizar, para poder começar a crescer e agora precisa valorizar isso tudo para voltar ao patamar que ela estava. E por que essas empresas perderam valor, mesmo sendo boas empresas? Tem dois fatores que contribuem para a queda dessas ações, que é a análise fundamentalista e a análise dos indicadores de cada empresa. Primeiro vamos olhar os fundamentos dessas duas empresas. Olhando os fundamentos, a gente percebe que as duas empresas estão sofrendo com uma alta concorrência. Olhando para o Banco Inter, a Nubank acabou de fazer seu IPO na Bolsa Americana, na NYSE. Então é mais uma empresa concorrendo com o Banco Inter, buscando capital. Então as pessoas, ao invés de investir em Banco Inter, nas ações do Banco Inter, preferem investir talvez na Nubank, olhando assim, a Nubank tem uma vantagem competitiva maior, tem mais clientes, então ela pode ter uma margem líquida no futuro maior que a do Banco Inter. Ela comprou uma corretora também, tem serviço gratuito. Cliente, hoje em dia, são dados. E a Nubank, hoje, tem mais clientes que o Banco Inter. E também tem a concorrência dos bancões. Itaú, Bradesco, a própria XP são concorrentes do Banco Inter, porque eles estão querendo se tornar bancos e eles prestam os mesmos serviços que o Banco Inter. Por mais que o Banco Inter seja hoje uma fintech, os bancões estão tendendo a se tornar fintechs também. Por quê? Estão reduzindo o custo, tirando tarifas e taxas, deixando o ambiente mais
competitivo, gerando uma concorrência maior. É o caso da Magazine Luiza. Hoje ela está sofrendo com muita concorrência, seja externa ou interna. Tá vindo, Mercado Livre sempre já esteve no Brasil, a Amazon tá querendo entrar com mais força aqui no Brasil, tá vindo uma concorrente forte, que é a Shopee. E o setor de varejo é um setor altamente concorrido, porque todas as empresas querem estar vendendo o tempo todo e elas precisam estar vendendo os seus produtos, senão elas não conseguem se manter, até porque a margem desse setor é muito baixa em comparação aos outros setores. Então a Magazine Luiza está sendo o quê? Espremida pelas outras empresas, se ela não, talvez não mudar a dinâmica. Esse é um fator importante que pode ter feito as pessoas e os investidores olharem a Magazine Luiza com outros olhos. Qual outro fator dentro da análise fundamentalista? O cenário macroeconômico do planeta. Tudo mudou, a inflação está alta, logo o consumo é menor. Então a Magazine Luiza, como é setor de varejo, as pessoas tendem a o quê? Consumir menos. Talvez os bancos se favoreçam porque a taxa de juros está muito alta, mas aí quem acaba se favorecendo? Os bancões, que é onde está a maior parte do dinheiro. As pessoas não deixam as grandes quantias de dinheiro em bancos digitais, fintechs. Elas deixam em bancos mesmo. Até porque, para quem não sabe, a Nubank não é um banco. Ela é um sistema de pagamentos. O Banco Inter realmente é um banco. Então elas preferem o quê? Deixar Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, em empresas já consolidadas, empresas grandes, que se acontecer algum problema, o dinheiro delas está ali garantido. É menos dinheiro em empresas arriscadas. O cenário macroeconômico interfere em todos os setores e empresas mais alavancadas tendem a sofrer mais porque elas perdem investimento e vendem menos serviços e menos produtos. E a gente precisa também entender, como eu falei nesses dois pontos, a dinâmica de cada setor. O caso do Banco Inter, se os outros bancos começam a oferecer os mesmos serviços que o Banco Inter está oferecendo, para que a pessoa vai sair do banco onde ela já é cliente para ir para esse? Ela tende a continuar no banco grande. É assim, o Banco Inter não consegue crescer e o banco grande continua grande. Agora vamos fazer a análise de indicadores. Eu vou comparar essas duas ações com ações nacionais e ações globais. Primeiramente com as ações nacionais. Quando a gente analisa a Magazine Luiza primeiro, a gente vê em relação a duas empresas. Eu comparei ela com a B2W, que é a Lojas Americanas, fundida com o Submarino e por aí vai, elas fizeram uma fusão, e a Via Varejo, que são Casas de Bahia e a Ponto Frio. São empresas nacionais que competem diretamente com a Magazine Luiza. Vamos olhar o indicador PL. O que é o indicador PL? Preço sobre lucro. É o preço da ação no momento dividido sobre o lucro por ação. A Magazine já teve um PL de 600. Isso significa que a gente teria que esperar 600 anos até que o nosso retorno voltasse. Hoje em dia, o PL dela está de 60, mas até porque a ação dela desvalorizou demais. Quando a ação da Magazine Luiza estava em R$25, o PL dela estava em 600. Então, um PL muito alto. E as pessoas continuavam comprando essa empresa, sendo que o PL estava irracional. Quem ia esperar 600 anos até recuperar o seu investimento? Uma hora ou outra, esse PL ia diminuir. E como é que esse PL diminui? Ou o lucro da ação aumenta, mas teria que aumentar absurdamente, mas a gente já viu que a margem desse setor é baixa, ou o preço da ação ia ter que cair, que é o que aconteceu. O preço da ação caiu 75%. Vamos comparar agora ela com as outras empresas. Aqui, ó, a gente vê a B2W, nesse ranking do Status Invest, que é o site que eu estou utilizando, colocou a B2W como empresa principal, a melhor empresa do setor do varejo, comparadas às três. Via Varejo nem se fala, olha o PL dela, de 600, como eu falei da Magazine Luiza. Então, uma ação que custa R$3, hoje precisaria cair absurdamente ou ter um lucro absurdo. Magazine Luiza valorizou um pouco, por mais que eu não tenha Magazine Luiza, talvez eu consideraria. Por que eu não tenho Magazine Luiza? Vocês vão entender no final do vídeo. Vamos olhar outro indicador de eficiência, margem líquida, que eu gosto muito. Olha aqui a margem líquida, é uma margem de 2. O que é a margem líquida? Revela a porcentagem de lucro em relação à receita de uma empresa. Então, a cada R$100, a Magazine Luiza gera de receita R$2. É uma margem líquida muito baixa. Outro indicador muito importante, ROI, que é o Return on Equity. Tá aqui, ó. Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores. Então, isso significa o quê? Que a cada R$100, ela me gera R$6,60. Tá? Lembrando que é a margem líquida, que a margem líquida é o quê? Como eu falei, é a porcentagem de lucro em relação às receitas dela. Eu falei desses três indicadores que são indicadores mais importantes. O indicador agora da Magazine Luiza, mas aí, beleza, são empresas
nacionais. Lembrando que esse é um setor de concorrência internacional. Então vamos analisar duas empresas internacionais que estão vindo aqui no Brasil. A Shopee ainda não tem. Vamos analisar a Amazon e o Mercado Livre. Primeiramente, a Amazon. O PL da Amazon é menor do que qualquer empresa brasileira. O ROI, margem líquida, maior que qualquer empresa brasileira. Então, quando você olha uma empresa estrangeira do setor de varejo que tem atuação no Brasil e você pode comprar essa ação, talvez seja a melhor escolha. E essa escolha que eu fiz, eu invisto na Amazon, por exemplo, porque ela não é só uma empresa do setor de varejo, também é uma empresa do setor de tecnologia. Então, se eu posso ter acesso e investir nessas ações, talvez seja melhor, não é? Olhando agora o Mercado Livre, isso tudo aqui são ações americanas, são os estoques, não são os BDRs. A gente olha o PL do Mercado Livre, 600, muito alto. Talvez não seja o momento ideal de compra do Mercado Livre. Margem líquida, bem baixa. Padrão da Magazine Luiza, ROI, bem baixo. Então, entre Mercado Livre e Magazine Luiza leva. Mas entre Magazine Luiza, Mercado Livre e Amazon, a Amazon ganha disparadamente. Comparando agora o Banco Inter com os bancos nacionais, Banco do Brasil, Itaú e Bradesco, a gente percebe que o PL dele está muito alto em relação aos outros bancos. Banco do Brasil está em primeiro aqui, de acordo com o ranking do Status Invest, então talvez seja o momento de compra do quê? Banco do Brasil, em relação ao Banco Inter. Ah, Lucas, mas você não tem Banco Inter, não compraria? Eu comprei Banco Inter e ainda estou no lucro do Banco Inter, para vocês terem uma noção. Por mais que ele tenha caído 70%, eu ainda continuo no lucro, porque o meu preço médio do Banco Inter está baixo. Eu comprei ele lá por volta de R$8, BID 11, Banco Inter 11. Eu continuo com a margem de lucro em relação ao preço da ação boa, porque eu comprei no momento certo. Lembrando que preço importa. O outro indicador, margem líquida. Margem líquida do Itaú, do Bradesco, que é a melhor que tem. Banco do Brasil segunda, Itaú terceira, Banco Inter nem se fala. ROI, Itaú melhor, Bradesco segundo, Banco do Brasil terceiro, Banco Inter nem se fala. Então, em relação ao Banco Inter e aos bancões, Banco Inter perde lavada. Então, se eu tivesse que investir hoje, talvez eu investiria no Banco do Brasil, no Itaú, talvez Bradesco. Não gosto muito do Bradesco por outras questões, não vem ao caso agora, mas certamente eu investiria em bancões. Bancões são o momento. Por mais que o Banco Inter é o futuro, a gente não tem como prever o futuro. A gente sabe o que está vendo agora. E os dados mostram que os bancos grandes são importantes. Vamos fazer a análise agora com um banco internacional e a Nubank. O banco que eu peguei aqui é o Wells Fargo. A gente olha o PL do Wells Fargo, 10, padrão banco daqui do Brasil, o Itaú da vida, ROI 10 também, margem líquida 25. Então repara que os bancos do Brasil estão no mesmo patamar de um banco internacional. Então não tem problema talvez investir no banco brasileiro e em banco internacional, até porque você vai estar dolarizando o seu patrimônio. A Nubank ainda não tem os dados dela, mas quando a gente olha uma empresa desse tamanho, a Nubank começou a dar lucro um mês antes dela abrir a IPO. Então é uma empresa que ainda não é lucrativa. Ela tem muita margem de clientes, mas não é lucrativa em relação aos outros bancos. Então, olhando essas empresas, e por que temos que fazer essas análises fundamentalistas e análise de indicadores? A análise fundamentalista é para a gente entender o cenário, o setor que essa empresa está inserida e a concorrência, o market share que ela tem. E análise de indicadores e análise de preço. É para a gente saber se está um bom momento de compra. Porque, como eu falei, preço importa e análise de indicador que mede preço. Por isso, nem sempre uma boa empresa é uma boa ação. E uma coisa que podemos notar analisando essas empresas americanas às vezes são melhores ou iguais que empresas brasileiras. Então, por que não investir nas maiores empresas do planeta, nas empresas globais, sendo que hoje elas estão de fácil acesso, que é o que vamos ver amanhã, investir em empresas globais, dolarizadas e se tornar sócios dela. Imagina se tornar sócio do Google, Facebook, Amazon, Tesla e por aí vai. Nos vemos amanhã.